Eu sei que você já ouviu falar dessa história, mas eu duvido que tenha ouvido dessa forma. Elisa Samúdio não era apenas um nome nos jornais. Ela era uma mulher de carne e osso. Tinha sonhos, medos e um instinto que gritava que algo ruim estava para acontecer. E aconteceu. O que você vai ouvir agora não é um conto, não é ficção. É uma das histórias mais perturbadoras da vida real. E acredite, há detalhes que poucos conhecem. Era uma noite abafada de junho, quando Elisa fez a última ligação para uma amiga. Ela sussurrou. A voz tremia. Se algo acontecer comigo, foi ele. A linha caiu. A amiga tentou retornar. Chamou uma vez, duas, três. Ninguém atendeu. E foi assim que Elisa desapareceu. Os jornais contaram que ela havia sido assassinada, que seu corpo foi esquartejado e dado para cães. Mas e se eu te disser que tem algo mais sinistro nessa história? Algo que nunca foi divulgado? No dia seguinte ao desaparecimento, um caseiro que trabalhava no sítio de Bruno jurou ter ouvido gritos abafados vindos da casa principal. Ele não viu nada, mas sentiu o cheiro de algo queimando, um cheiro doce e ácido ao mesmo tempo. À noite, enquanto tentava dormir, ouviu passos na terra. Alguém estava cavando. Na manhã seguinte, a terra perto do canil estava remexida, mas ninguém falou nada. Medo, talvez, ou algo pior, cumplicidade. Marcos, Aparecido dos Santos. Esse nome pode não te dizer muita coisa, mas se eu te contar que ele era chamado de Bola, um ex-policial envolvido com grupos de extermínio, pois é, dizem que ele tinha um jeito peculiar de olhar para as pessoas. Um olhar vazio, sem expressão. Uma testemunha anônima afirmou ter estado na casa de Bola na noite em que Elisa sumiu. Ela jura que viu um saco preto enorme se mexendo no chão enquanto ele afiava uma faca. O saco se mexia fraco, depois parou, para sempre. A polícia fez buscas pelo corpo de Elisa. Não encontraram nada. Mas você já ouviu falar de cães que guardam memórias? Os investigadores levaram cachorros farejadores até o sítio. Eles reagiram violentamente ao entrar no canil. Arranharam o chão, rosnaram para o vazio. Era como se ainda sentissem a presença dela ali. Os policiais cavaram, nada. Mas o caseiro, aquele mesmo que ouviu os gritos, contou algo ainda mais bizarro. Dias depois do sumiço de Elisa, um dos cães do sítio parou de comer. Ficava encolhido num canto, tremendo. Morreu pouco tempo depois, como se tivesse engolido algo que não devia. O celular de Elisa nunca foi encontrado, mas a polícia fez um rastreamento e descobriram algo estranho. Durante 3 noites seguidas, o número dela ligou para um único contato, o de Bruno. Chamava, tocava, até que alguém atendia. A gravação dessas ligações sumiu, mas um investigador jura que ouviu antes de ser apagada. A voz do outro lado da linha era só um sussurro, 3 palavras, sempre as mesmas. Por que eu? O caso de Elisa chocou o país. Mas e se eu te disser que ela não foi a única? Poucos sabem, mas antes do desaparecimento dela, pelo menos 4 outras mulheres tinham denunciado Bruno por agressões e ameaças. 2 delas desapareceram misteriosamente. O que aconteceu com elas? Ninguém sabe. Ou melhor, ninguém quer saber. Anos depois da condenação de Bruno, um jornalista investigativo recebeu uma gravação anônima. O vídeo mostrava um porão, sujo, frio. O chão estava manchado e bem no fundo, na penumbra, havia algo pendurado. O jornalista tentou divulgar, mas nunca conseguiu. No dia seguinte, ele foi encontrado morto em casa. Oficialmente, suicídio. O vídeo nunca mais foi visto. Bruninho, o filho de Elisa, cresceu longe dos holofotes, criado pelos avós maternos. Mas algo assustador aconteceu quando ele fez 6 anos. Uma noite, ele acordou gritando. Chorava. Apontava para o canto do quarto. Quando perguntaram o que ele viu, ele disse:
A mamãe, ela estava chorando. Ela disse que quer voltar para casa. Os avós tentaram acalmá-lo, mas ele insistia. Ela disse que o papai sabe onde ela está, mas não quer contar. Isso foi só um pesadelo? Ou algo mais? Bruno cumpriu parte da pena. Hoje vive livre. Mas essa história não acabou. O corpo de Elisa nunca foi encontrado. Os cachorros não podem falar. As testemunhas têm medo de lembrar. E quem se aproxima demais da verdade desaparece. Agora que você ouviu essa história, eu tenho uma última coisa para te contar. Uma coisa real. A cada ano, centenas de mulheres desaparecem no Brasil, sem deixar rastros. Muitas delas nunca são encontradas. E alguns assassinos nunca são presos. Se você acha que essa história acabou, apenas espere. O relato que vou contar agora aconteceu aqui no Brasil e se tornou um dos casos mais aterrorizantes e controversos da nossa história criminal. Um menino desaparece misteriosamente em uma pequena cidade litorânea do Paraná. Dias depois, seu corpo é encontrado brutalmente mutilado. O crime logo é associado a um ritual satânico e 6 pessoas são presas, incluindo a esposa do prefeito. Mas e se eu te disser que as confissões foram obtidas sob tortura? Seja bem-vindo ao caso que ficou conhecido como As Bruxas de Guaratuba. Um crime cheio de reviravoltas, falhas grotescas na investigação e uma verdade que até hoje divide opiniões. Na manhã de 6 de abril de 1992, o pequeno Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, saiu de casa na cidade de Guaratuba, no Paraná. Ele ia ao encontro da mãe, Maria Caetano, que trabalhava em uma escola próxima. Mas Evandro nunca chegou ao seu destino. O desaparecimento rapidamente mobilizou os moradores da cidade. Familiares, amigos e vizinhos começaram buscas desesperadas pelo menino. Seu nome foi anunciado em alto-falantes, cartazes foram espalhados e a polícia local foi acionada. Guaratuba era uma cidade pequena, onde todos se conheciam. Como um menino poderia simplesmente desaparecer sem que ninguém tivesse visto nada? As primeiras suspeitas recaíram sobre a possibilidade de um sequestro. Será que alguém levou Evandro? Mas por quê? Com que motivo? Essas perguntas começaram a atormentar a população. E a resposta veio da pior maneira possível. 9 dias depois, o corpo de uma criança foi encontrado em um matagal. Em 11 de abril de 1992, um grupo de trabalhadores encontrou um corpo em avançado estado de decomposição em um matagal perto de uma linha férrea. A cena era aterrorizante. O cadáver estava sem as mãos, os olhos, os cabelos e as vísceras. O peito estava completamente aberto e o rosto irreconhecível. A identificação inicial foi feita com base na roupa, que batia com a que Evandro usava no dia em que sumiu. A notícia se espalhou rapidamente e a cidade entrou em choque. Mas ainda havia muitas perguntas no ar. O que teria acontecido com aquela criança? E quem poderia ter cometido um crime tão brutal? Foi nesse momento que a polícia começou a seguir uma linha de investigação que mudaria tudo. A hipótese de um ritual satânico. A brutalidade do crime fez com que a polícia suspeitasse de um sacrifício humano. Mas quem teria feito isso? Após algumas investigações, a polícia prendeu 6 pessoas, todas acusadas de envolvimento no assassinato. E o mais chocante, entre os suspeitos estavam Beatriz Abade, filha do então prefeito de Guaratuba, e sua mãe, Celina Abade. Além delas, outros 4 homens foram presos: Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira, Davi dos Santos Soares, Ayrton Bardelli Padilha dos Santos. A versão da polícia dizia que essas pessoas sequestraram Evandro e o levaram para uma casa isolada, onde teria ocorrido um ritual de magia negra.
Segundo a acusação, o objetivo era realizar um sacrifício humano para conseguir prosperidade. As confissões dos suspeitos chocaram o país. Mas o que ninguém sabia era o que aconteceu antes dessas confissões. O que parecia ser a prova definitiva da culpa dos acusados acabou se tornando o ponto mais controverso do caso. As confissões foram obtidas sob tortura. Anos depois, gravações dos interrogatórios vieram à tona. Os áudios mostravam os suspeitos sendo espancados, sufocados, eletrocutados e ameaçados dentro da delegacia. Durante os interrogatórios, eles imploravam para que a tortura parasse. Não demorou muito para que começassem a confessar qualquer coisa que os policiais quisessem ouvir. E foi assim que surgiram as confissões bizarras sobre o ritual satânico. Agora pense comigo, será que alguém, sob tortura, não confessaria até mesmo um crime que não cometeu só para se livrar da dor? Além das confissões forçadas, a investigação tinha vários erros graves. O corpo era mesmo de Evandro. A perícia nunca conseguiu provar 100% que o cadáver encontrado era dele. Como o estado do corpo estava avançado, alguns especialistas acreditam que Evandro pode ter tido outro destino desconhecido até hoje. As mutilações foram feitas antes ou depois da morte. A polícia dizia que o corpo foi mutilado vivo, mas laudos indicaram que as lesões podem ter sido feitas após a morte, o que desmontava a tese de ritual satânico. Testemunhas disseram ter visto Evandro depois da suposta morte. Algumas pessoas afirmaram que viram o menino em dias seguintes ao desaparecimento, o que sugeriria que ele não morreu na data indicada pela investigação. Essas falhas colocavam toda a acusação em xeque, mas mesmo assim, o julgamento aconteceu. Em 1998, Celina e Beatriz Abage foram condenadas a 21 anos de prisão. Os demais acusados também foram sentenciados, mas recorreram. Porém, em 2011, Beatriz foi absolvida em um novo julgamento. Isso porque a única prova contra ela era sua confissão forçada. O mesmo aconteceu com outros envolvidos. Muitos saíram da prisão anos depois, mas suas vidas já estavam destruídas. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu com Evandro. Existem várias teorias. Os acusados eram culpados e realmente fizeram um ritual macabro. O verdadeiro assassino nunca foi descoberto e a polícia inventou uma história para encerrar o caso rapidamente. O corpo encontrado não era de Evandro e o menino pode ter tido outro destino. O caso ainda levanta muitas perguntas. Quem realmente matou Evandro? Por que a polícia estava tão focada em provar que foi um ritual satânico? O que aconteceu com Evandro naqueles 9 dias? São mistérios que, talvez, nunca sejam resolvidos. O caso Evandro é uma história de terror real que mostra como a busca por justiça pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Seja pela brutalidade do crime ou pelos erros da investigação, uma coisa é certa: essa história assombra o Brasil até hoje. Imagine que um grupo de adolescentes sai para um passeio em um sítio, buscando apenas um dia de diversão longe da violência da cidade grande. Mas, ao anoitecer, todos são levados à força por homens encapuzados e armados, e nunca mais são vistos. Isso não é uma história inventada. Isso aconteceu no Brasil. O caso das 14 crianças de Acari continua sendo um dos mistérios mais macabros da história criminal do país. O que aconteceu com esses jovens? Quem os levou? Por quê? Mesmo mais de 30 anos depois, ninguém conseguiu responder essas perguntas. E o pior, as pessoas que tentaram descobrir pagaram com a própria vida. Era um dia comum, 26 de julho de 1990. Os jovens que viviam na favela de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, estavam acostumados a um dia difícil. Mas naquela quinta-feira,
11 adolescentes e 3 jovens adultos resolveram se afastar da violência e passar um dia de lazer em um sítio em Magé, na Baixada Fluminense. Eles estavam despreocupados, aproveitando a piscina e a tranquilidade do local. Mas o que era para ser um dia de descanso se transformaria em um pesadelo sem fim. Já era noite quando o sítio foi invadido por um grupo de homens encapuzados e armados. Eles chegaram com violência, jogaram os jovens no chão e disseram que eram policiais. Os homens gritavam, perguntando onde estavam as drogas e as armas, mas os jovens não tinham envolvimento com o crime. Mesmo assim, eles foram colocados dentro de carros e nunca mais foram vistos. Os familiares entraram em desespero. No dia seguinte, começaram a procurar os jovens nas delegacias, hospitais e até no IML. Mas não havia sinal deles em lugar nenhum. O tempo passou e nenhuma resposta veio. As mães das vítimas começaram a se organizar. Elas não aceitavam que seus filhos simplesmente tivessem evaporado no ar. Foi assim que nasceu o grupo Mães de Acari, formado pelas mulheres que queriam justiça. E foi aí que começou outro horror. Com o tempo, começaram a surgir rumores sobre quem poderia estar por trás do crime. E os boatos eram assustadores. Testemunhas apontavam que os sequestradores faziam parte de um grupo de extermínio formado por policiais militares. Isso mesmo. Os próprios homens que deveriam proteger a população eram os suspeitos de ter levado aqueles jovens. Mas por que fizeram isso? Uma das teorias mais aceitas é que os policiais achavam que as vítimas tinham informações sobre atividades do tráfico. Outra hipótese é que alguns dos jovens foram mortos como retaliação por dívidas de traficantes com os próprios policiais corruptos. O que aconteceu depois disso foi ainda mais sinistro. Os policiais negaram tudo, e quem tentava investigar o caso acabava morto. Uma das primeiras vítimas foi uma testemunha que revelou detalhes sobre o envolvimento da polícia. Pouco depois, essa testemunha foi assassinada. Mas a morte mais impactante foi a de Edmeia da Silva, uma das líderes das Mães de Acari. Ela foi uma das mulheres que mais lutou para encontrar os filhos. Denunciou, cobrou respostas e não teve medo de enfrentar o sistema. Mas no dia 15 de janeiro de 1993, Edmeia foi baleada na cabeça em plena luz do dia. Seu corpo caiu no meio da rua, diante de várias testemunhas, mas ninguém jamais foi preso pelo crime. A mensagem estava dada. Quem investigasse a chacina de Acari não viveria para contar a história. Sem respostas, as mães continuaram a busca. Mas o tempo passava e nenhuma pista levava ao paradeiro dos jovens. A falta de justiça foi um golpe devastador. Mais de 30 anos depois, ninguém foi preso. Os corpos nunca foram encontrados e o crime segue sem solução. O caso entrou para a história como um dos maiores desaparecimentos forçados do Brasil. A pergunta que fica é: o que aconteceu com as 14 crianças de Acari? Seriam elas vítimas de execução policial e tiveram os corpos ocultados? Teriam sido entregues a alguma facção criminosa? Ou foram levadas para algum lugar ainda mais macabro? Até hoje, tudo o que resta são especulações. E o mais assustador, ninguém foi punido. A chacina de Acari segue como um fantasma na história do Brasil. Uma história real de terror que prova que, em alguns casos, os monstros não estão apenas nas sombras, mas também vestem fardas. E você, o que acha que realmente aconteceu com esses jovens? E lembre-se, às vezes, o verdadeiro terror não está no sobrenatural, mas na maldade humana. Você já ouviu falar sobre Elisa Lam? Uma jovem estudante canadense de apenas 21 anos, cheia de sonhos e planos para o futuro.
que saiu para uma viagem pelos Estados Unidos e nunca mais voltou para casa. O que parecia apenas mais um caso de desaparecimento se transformou em um dos maiores mistérios da história criminal moderna. O motivo? Um vídeo estranho e perturbador capturado pelas câmeras de segurança do hotel onde Elisa estava hospedada. Esse vídeo, até hoje, é analisado por especialistas, investigadores e entusiastas do crime real. Ele mostra Elisa agindo de maneira extremamente bizarra dentro de um elevador, como se estivesse fugindo de alguém, ou de algo que apenas ela podia ver. Pouco tempo depois, Elisa foi encontrada morta dentro de uma das caixas d'água do hotel. E as circunstâncias desse achado levantam mais perguntas do que respostas. Foi um acidente? Um crime? Ou algo muito mais sinistro aconteceu naquela noite? Hoje, você vai conhecer todos os detalhes sobre o caso de Elisa Lam, um mistério que há mais de uma década continua sem uma explicação definitiva. Para entender esse mistério, precisamos primeiro conhecer um pouco mais sobre a vítima. Elisa Lam nasceu em abril de 1991, no Canadá, e era filha de imigrantes chineses. Estudava na University of British Columbia e, como muitos jovens da sua idade, sonhava em viajar pelo mundo. Era uma garota comum, gostava de livros, escrevia um blog no Tumblr e compartilhava suas experiências online. Só que por trás dessa rotina aparentemente tranquila, Elisa lutava contra problemas psicológicos. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar e depressão. Mesmo com esses desafios, decidiu embarcar sozinha em uma viagem pela Califórnia, documentando tudo em seu blog. Visitou várias cidades e sua última parada foi em Los Angeles, onde se hospedou no Cecil Hotel. E é aqui que a história começa a ficar assustadora. Se Elisa soubesse a história do Cecil Hotel, talvez nunca tivesse se hospedado lá. Construído nos anos 1920, o Cecil já foi um hotel de luxo. Mas com o tempo, a vizinhança se deteriorou e ele acabou se tornando um lugar sombrio, marcado por tragédias e crimes. Muitos assassinatos e suicídios aconteceram lá. Serial killers chegaram a se hospedar no hotel. O mais famoso deles foi Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, que aterrorizou a Califórnia nos anos 80. Dizem que o hotel está amaldiçoado e, em 2013, Elisa Lam se tornou parte dessa história macabra. Ela ficou em um quarto compartilhado nos primeiros dias, mas os funcionários do hotel precisaram transferi-la para um quarto individual. O motivo? Outros hóspedes reclamaram que Elisa estava agindo de maneira estranha. O que exatamente ela estava fazendo? Ninguém sabe ao certo, mas relatos indicam que Elisa falava sozinha e parecia estar com medo de algo. Dias depois, ela desapareceria sem deixar vestígios. O dia era 31 de janeiro de 2013. Naquela manhã, Elisa deveria ter feito o check-out do hotel e seguido viagem para Santa Cruz, mas ela nunca apareceu. Seus pais, preocupados, tentaram ligar para ela. Sem sucesso. Eles entraram em contato com a polícia, que começou a investigar o caso. Os funcionários do hotel disseram que a viram pela última vez no mesmo dia em que desapareceu. Ela estava sozinha. A última pessoa de fora do hotel a vê-la foi o dono de uma livraria próxima. Ele disse que Elisa parecia normal e até comprou alguns presentes para levar para casa. Mas depois disso, ela desapareceu. A polícia fez buscas pelo hotel, mas não encontrou nada. Cães farejadores foram levados até o terraço do edifício, mas não indicaram nada suspeito. A única pista que existia era uma gravação da câmera de segurança do elevador. E esse vídeo mudou tudo. O vídeo foi divulgado no dia 13 de fevereiro de 2013 e se tornou um fenômeno viral. Ele mostra Elisa Lam dentro de um elevador do Cecil Hotel, mas o estranho é o seu comportamento. Primeiro, ela entra no elevador e aperta vários botões, mas a porta não fecha. Ela esconde-se no canto, depois sai, volta a entrar,
faz gestos estranhos com as mãos, como se estivesse falando com alguém. Em certo momento, sai do elevador definitivamente e a porta finalmente se fecha. Essa foi a última vez que Elisa Lam foi vista com vida. O que estava acontecendo ali? Teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditam que Elisa estava fugindo de alguém. Outros acham que ela estava tendo um surto psicótico. Há ainda quem diga que havia algo sobrenatural acontecendo naquele elevador. 2 semanas se passaram e nada de Elisa. Mas então, os hóspedes começaram a reclamar de algo estranho no hotel. A água das torneiras estava com gosto e cheiro ruins. E, pior, estava saindo escura. No dia 19 de fevereiro, um funcionário do hotel subiu até o terraço para verificar a caixa d'água. O que ele encontrou foi aterrorizante. Dentro de um dos tanques d'água, boiando, estava o corpo de Elisa Lam. A descoberta só gerou mais perguntas. Para chegar à caixa d'água, Elisa teria que subir escadas, passar por portas de segurança que ficavam trancadas e, de alguma forma, levantar a pesada tampa do tanque. As câmeras de segurança não registraram ninguém subindo até lá. E se foi um acidente? Como ela entrou no tanque e conseguiu fechar a tampa por dentro? A autópsia revelou que Elisa morreu por afogamento acidental. Não havia sinais de agressão ou drogas ilícitas no seu corpo. Mas essa explicação não convenceu todo mundo. Algumas teorias surgiram. Surto psicótico. Elisa sofria de transtorno bipolar e estava sem a medicação correta. Poderia ter tido um surto e se jogado na caixa d'água sozinha. Assassinato. Alguém poderia tê-la levado até lá e a jogado no tanque. Um funcionário do hotel. Algum hóspede. Algo sobrenatural. Muitos acreditam que Elisa foi vítima da energia sombria do Cecil Hotel, que algo a levou até lá. O caso foi encerrado como acidente. Mas será que foi mesmo? O caso de Elisa Lam virou um verdadeiro fenômeno. Seu vídeo continua sendo analisado. Especialistas tentam entender seu comportamento. O Hotel Cecil foi fechado e reaberto sob outro nome. Mas sua fama de lugar amaldiçoado nunca desapareceu. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu com Elisa Lam. O que você acha? Terá sido um surto, um crime perfeito ou algo muito mais sinistro do que podemos imaginar? Se gostou dessa história, não esqueça de acompanhar o Diário de Terror para mais relatos como esse. E cuidado ao entrar em um elevador sozinho. Você nunca sabe quem ou o que pode estar esperando do lado de fora. Você já ouviu falar de um caso tão estranho que parece ter saído de um filme de suspense? Uma história cheia de pistas enigmáticas, desaparecimentos inexplicáveis e uma família que passou décadas tentando desvendar a verdade? Essa é a história dos irmãos Soder. 5 crianças que desapareceram misteriosamente na véspera de Natal de 1945, deixando para trás apenas perguntas sem respostas. O que aconteceu naquela noite? Eles realmente morreram no incêndio ou algo muito mais sinistro estava por trás desse caso? Prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua cabeça. A história se passa na cidade de Fayetteville, Virgínia Ocidental, EUA. A família Soder era uma família grande e feliz. O patriarca, George Soder, era um imigrante italiano que construiu uma vida nos Estados Unidos com sua esposa, Jenny Soder. Juntos, eles tiveram 10 filhos e eram respeitados pela comunidade. Na noite de 24 de dezembro de 1945, a casa dos Soder estava em festa. As crianças estavam animadas para o Natal e pediram à mãe para ficarem acordadas até mais tarde brincando com seus presentes. Jenny permitiu, mas por volta da meia-noite, ela mandou todos para a cama. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Jenny atendeu e ouviu a voz de uma mulher desconhecida.
Ela falava de forma estranha, ria ao fundo e perguntou por alguém que Jenny não conhecia. Antes de desligar, a mulher soltou uma risada sinistra. Jenny ficou confusa, mas voltou para a cama. Poucos minutos depois, ela percebeu que as luzes da casa ainda estavam acesas e que a porta da frente não havia sido trancada. Algo incomum para aquela família organizada. Mesmo estranhando, Jenny desligou as luzes, trancou a porta e subiu para dormir. Então, por volta de 1h30 da manhã, o desastre aconteceu. Jenny acordou com um forte cheiro de fumaça e o som de estalos. Quando correu para ver, se deparou com a sala de estar envolta em chamas. O fogo se espalhava rapidamente e não demorou para que toda a casa estivesse em chamas. Jenny e George conseguiram sair com 4 dos seus filhos, mas 5 deles, Maurice, de 14, Martha, 12, Louis, 9, Jenny, 8 e Betty, 5, estavam presos no andar de cima. Desesperados, os pais tentaram de tudo para salvá-los. Mas foi aí que coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. George Soder tentou subir para o segundo andar, mas a escada que sempre ficava encostada na casa desapareceu misteriosamente. Ele então correu para pegar seus caminhões e usá-los para alcançar a janela do andar de cima, mas de forma inexplicável. Nenhum dos dois ligava, mesmo tendo funcionado normalmente no dia anterior. Jenny pediu ajuda aos vizinhos, mas quando tentaram chamar os bombeiros, perceberam que o telefone da casa havia sido cortado. O fogo consumiu a casa em menos de 45 minutos. Quando os bombeiros chegaram, já não havia mais nada além de cinzas. O mais estranho de tudo veio depois. Os bombeiros começaram a vasculhar os escombros em busca dos corpos das crianças, mas não encontraram nenhum vestígio, nem ossos, nem restos mortais. Nada. Agora, pare e pense. Mesmo em incêndios severos, ossos humanos não desaparecem completamente. Em uma cremação profissional, os corpos são queimados a uma temperatura altíssima, acima de 1100 Celsius, por pelo menos 2 horas. O fogo na casa dos Soder durou apenas 45 minutos e ainda assim, nenhum resquício das crianças foi encontrado. Os investigadores alegaram que as crianças simplesmente foram incineradas por completo, mas essa explicação não fazia sentido. Alguma coisa estava errada. E então, surgiram as primeiras pistas que indicavam que o incêndio não foi um acidente. Nos dias seguintes ao incêndio, testemunhas começaram a relatar fatos perturbadores. Uma vizinha afirmou ter visto as crianças Soder em um carro em alta velocidade na madrugada do incêndio. Outra testemunha disse que viu 2 homens estranhos observando a casa antes do fogo começar. Um caminhoneiro que passava pela estrada afirmou ter visto algo sendo jogado no telhado da casa pouco antes do incêndio, o que levou George a acreditar que alguém poderia ter ateado fogo intencionalmente. Além disso, lembram da escada que havia sumido? Ela foi encontrada jogada em um barranco a metros da casa, como se alguém tivesse se livrado dela de propósito. Mas a pista mais assustadora ainda estava por vir. Em 1967, mais de 20 anos depois, a família Soder recebeu um envelope sem remetente. Dentro dele havia uma fotografia de um jovem adulto. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão dizia: Louis Soder, amo meu irmão Frank e Lil Boys, a 932 ou 35. A semelhança com Louis, o menino de 9 anos que desapareceu, era impressionante. A família acreditava que aquela era a prova definitiva de que os filhos foram sequestrados e que ainda poderiam estar vivos. Jenny Soder passou o resto da vida tentando encontrar respostas. Ela nunca aceitou a versão oficial e manteve a fotografia exposta na parede de sua casa até sua morte, em 1989. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com os irmãos Soder. Algumas das teorias mais discutidas são sequestro orquestrado, a ausência de corpos,
Os relatos de testemunhas e a carta recebida anos depois indicam que as crianças foram levadas por alguém. Conexão com a máfia. George Soder criticava abertamente Benito Mussolini, o ditador italiano. Algumas pessoas acreditam que a máfia italiana pode ter sequestrado seus filhos como vingança. Erro na investigação. A polícia poderia ter cometido um erro grotesco e os corpos poderiam ter sido destruídos no incêndio. Mas essa teoria não explica a foto recebida anos depois. O caso dos irmãos Soder continua um dos maiores mistérios não resolvidos do Zewa. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi um incêndio acidental ou uma trama muito maior, cheia de conspirações? Será que os irmãos Soder cresceram sem saber quem eram? Ou foram vítimas de algo ainda mais sombrio? Até hoje, ninguém sabe a verdade. Agora eu pergunto para você, o que acha que aconteceu? Os irmãos Soder foram sequestrados, ou tudo isso é apenas um grande mistério sem solução? Deixe sua opinião nos comentários e se quiser mais histórias como essa, se inscreva no canal Diário de Terror e ative o sininho para não perder nenhum caso aterrorizante. Nos vemos no próximo relato. Até lá e boa sorte ao dormir esta noite. Olá, eu sou Vincent e este é o Diário de Terror. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da aviação. Uma história que desafia a lógica, assombra especialistas e deixa muitas perguntas sem resposta até hoje. Imagine um avião comercial moderno, com tecnologia avançada, desaparecendo sem deixar rastros no meio da noite. Nenhum pedido de socorro, nenhuma comunicação. Apenas o silêncio absoluto. O voo MH370 da Malaysia Airlines se tornou um dos maiores mistérios da história. Um Boeing 777 com 239 pessoas a bordo simplesmente sumiu. E o pior, até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas existem teorias, algumas assustadoramente plausíveis. Prepare-se para conhecer cada detalhe dessa história intrigante e tirar suas próprias conclusões. Vamos nessa? Era 8 de março de 2014. O voo MH370 decolava do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes. A tripulação era experiente. O comandante Zaharie Ahmad Shah tinha mais de 18 mil horas de voo. O copiloto Farid Hamid também era bem treinado. O avião, um Boeing 767-200ER, uma das aeronaves mais seguras do mundo. A decolagem aconteceu sem problemas. O tempo estava bom. Os primeiros 40 minutos foram tranquilos. Mas então, algo aconteceu. Às 0h19, os pilotos fazem o último contato com o controle de tráfego aéreo da Malásia. A última frase registrada foi um simples: "Boa noite, Malásia 370. Minutos depois, o avião desaparece dos radares civis. E é aqui que a história começa a ficar estranha. O transponder do avião, o sistema que transmite sua localização para os radares, foi desligado. Isso não acontece por acidente. Alguém fez isso manualmente. As torres de controle tentaram entrar em contato. Nada. Nenhuma resposta. Era como se o avião tivesse evaporado, mas ele ainda estava voando. O radar militar malaio detectou o MH370 fazendo uma curva inesperada. Ele saiu completamente da rota e começou a voar para o oeste, na direção oposta ao seu destino original. Por quê? Os militares acompanharam o avião por alguns minutos. E então, ele desapareceu completamente dos radares. Quando o MH370 não chegou a Pequim no horário previsto, soaram os alarmes. O mundo inteiro parou para acompanhar o caso. Foram iniciadas buscas massivas, envolvendo dezenas de países, satélites, aviões de patrulha, navios. Todos tentavam encontrar qualquer sinal da aeronave.
Mas o avião parecia ter sido engolido pelo planeta. Nenhuma peça, nenhum destroço, nenhuma explicação. Foi só mais tarde que uma pista apareceu. A empresa britânica Inmarsat revelou que o avião continuou emitindo sinais automáticos para um satélite por pelo menos 7 horas após sumir dos radares. Isso indicava que ele ainda estava no ar, mas indo para um lugar completamente diferente do planejado. O último sinal apontava para uma área remota no sul do Oceano Índico, um dos locais mais inóspitos do planeta. Mas mesmo com essa informação, encontrar o avião foi uma missão quase impossível. O tempo passou. O caso esfriou. Mas em julho de 2015, um pedaço da asa de um Boeing 777 apareceu na Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Era oficial. A peça pertencia ao MH370. Nos anos seguintes, outros fragmentos apareceram em Madagascar, Moçambique e Tanzânia. Pequenos pedaços de um mistério muito maior. Mas ainda faltava o principal. Onde estava o avião? A falta de respostas gerou diversas teorias. Algumas baseadas em fatos, outras em puro terror. 1. O suicídio do piloto. Uma das hipóteses mais aceitas é que o comandante Zaharie Ahmad Shah tenha deliberadamente desviado o avião. Ele poderia ter despressurizado a cabine, fazendo todos desmaiarem por falta de oxigênio. Depois, teria pilotado o avião até o fim do combustível, deixando-o cair no mar. O motivo? Ninguém sabe. Mas há um detalhe estranho. No simulador de voo pessoal do piloto, encontraram uma rota idêntica à que o avião seguiu antes de desaparecer. Coincidência? 2. Ataque terrorista. Nos primeiros dias, especulou-se que o avião tivesse sido sequestrado por terroristas. 2 passageiros estavam viajando com passaportes roubados, mas a investigação concluiu que eles eram apenas imigrantes ilegais, tentando entrar na Europa. 3. Interferência militar. Alguns teóricos acreditam que o MH370 foi abatido acidentalmente por forças militares de algum país e que isso foi encoberto. O avião pode ter entrado em espaço aéreo restrito e sido derrubado antes que o erro pudesse ser corrigido. 4. Fenômenos sobrenaturais. E claro, há aqueles que acreditam que algo muito além da nossa compreensão aconteceu. O avião poderia ter atravessado uma zona de anomalia, um portal, um fenômeno desconhecido. Seria um novo Triângulo das Bermudas em pleno Oceano Índico? A verdade é que até hoje ninguém sabe. Em 2018, o governo da Malásia divulgou um relatório oficial. A conclusão? Não foi possível determinar a causa do desaparecimento do MH370. As buscas foram encerradas, mas o mistério continua vivo. Para muitos, a falta de respostas só aumenta a sensação de que algo maior está sendo escondido. Para outros, o caso serve como um lembrete assustador de que, mesmo com toda a tecnologia, ainda existem coisas que escapam ao nosso controle. O voo MH370 desapareceu, e pode ser que nunca saibamos por quê. Mas e você? O que acha que aconteceu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Imagine sair para um simples encontro com um amigo e nunca mais voltar. Agora, imagine que o seu carro aparece dias depois, trancado, com um estranho desenho no vidro e um filhote de cachorro dentro. Parece roteiro de filme, mas foi exatamente o que aconteceu com Zeb Quinn, um jovem de 18 anos que desapareceu sem deixar vestígios em 2000. Este caso tem tudo para ser um dos mais perturbadores da história moderna. Mensagens misteriosas, pistas bizarras, suspeitos com álibis questionáveis e, claro, um desaparecimento sem solução. Aperte os cintos, porque essa história vai te deixar inquieto. Zeb Wayne Quinn era um jovem comum de 18 anos, morador da cidade de Asheville, Carolina do Norte.
Ele trabalhava em uma loja do Walmart e era conhecido por ser um rapaz tímido, responsável e dedicado. Seus amigos e familiares afirmavam que ele nunca desapareceria sem motivo, muito menos sem dar notícias. Na noite de 2 de janeiro de 2000, Zeb combinou de encontrar um amigo do trabalho, Robert Jason Owens, para ir até outra cidade comprar um carro. O plano era simples: dirigir até o local, dar uma olhada no veículo e voltar para casa. Mas, como você já deve imaginar, Zeb nunca voltou. Naquela noite, Zeb saiu do Walmart às 21 horas, depois de terminar o expediente. Ele encontrou Jason Owens no estacionamento da loja e os dois saíram juntos, dirigindo em carros separados. A ideia era viajar até a cidade vizinha para conferir o carro que Zeb queria comprar. Poucos minutos depois, já na estrada, Zeb piscou os faróis e sinalizou para Owens parar no acostamento. Segundo Owens, Zeb parecia nervoso e disse que tinha recebido uma mensagem urgente no pager. Ele pediu licença e saiu apressado, dizendo que precisava resolver algo antes de continuar a viagem. E foi a última vez que alguém viu Zeb Quinn. A partir desse ponto, tudo começa a ficar ainda mais estranho. Jason Owens, o último a ver Zeb, disse à polícia que ficou esperando por cerca de 2 horas no local combinado, mas Zeb nunca apareceu. No dia seguinte, Owens foi visto com arranhões no rosto e um machucado na testa. Quando perguntado sobre isso, ele afirmou que sofreu um acidente de carro no mesmo dia do desaparecimento de Zeb. Agora preste atenção nessa parte. Não havia registros de acidentes envolvendo Jason Owens. Ele se recusou a explicar o que realmente aconteceu naquela noite. E apenas 2 dias depois, alguém ligou para o Walmart, se passando por Zeb, para dizer que ele não iria trabalhar. Mas aqui está o detalhe bizarro. Essa ligação foi rastreada e feita de um restaurante onde Jason Owens estava presente no mesmo horário. Agora me diga, isso parece coincidência para você? 2 semanas depois, no dia 16 de janeiro de 2000, o carro de Zeb Quinn, um Mazda Protégé 1990, foi encontrado trancado no estacionamento de um hospital, não muito longe de onde ele morava. Mas o que tinha dentro do carro deixou os investigadores perplexos. No vidro traseiro havia um desenho de batom vermelho representando lábios e um ponto de exclamação. No banco traseiro havia um filhote de cachorro vivo. Dentro do veículo foram encontradas garrafas vazias e um casaco desconhecido. Agora pense comigo, quem teria abandonado o carro de Zeb ali? Por que um cachorro estaria dentro do veículo? E o que significava aquele estranho desenho no vidro? A polícia investigou as imagens de câmeras de segurança da região, mas não encontrou registros de quem poderia ter deixado o carro ali. A única certeza era que Zeb nunca foi visto depois daquela noite fatídica. Agora, vamos falar de Jason Owens. Em 2015, 15 anos depois do desaparecimento de Zeb, ele foi preso por assassinar brutalmente uma família inteira. Isso mesmo, ele matou e queimou os corpos de um casal e do filho pequeno em 2015. Durante a investigação, detetives voltaram a questioná-lo sobre Zeb Quinn, pois Owens era o último a vê-lo com vida. E foi aí que mais um detalhe bizarro surgiu. Owens teria contado a um colega de cela que ajudou a esconder o corpo de Zeb, mas nunca revelou onde. A polícia fez escavações em sua propriedade, encontrou fragmentos de ossos e outros materiais queimados, mas nunca conseguiu confirmar se eram de Zeb Quinn. Ou seja, mesmo após 20 anos de mistério, ainda não temos um corpo. Não temos uma resposta definitiva e o que aconteceu com Zeb continua sendo um dos maiores mistérios criminais do CIPES e UA. O caso de Zeb Quinn continua sem solução até hoje. Ele simplesmente desapareceu. E tudo o que restou foram pistas estranhas, um carro abandonado
e um suspeito que já provou ser capaz de cometer crimes brutais. Será que Jason Owens realmente foi o responsável pelo sumiço de Zeb? Ou será que existe algo muito maior por trás desse caso? Enquanto não temos respostas, a família de Zeb continua esperando por justiça. Nos vemos no próximo caso, se você tiver coragem.